Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, deputados e deputadas. Hoje eu vim à tribuna para trazer aqui para o plenário um debate que o nosso gabinete tem se dedicado já há alguns meses, que tem reunido diferentes setores do movimento negro, que tem reunido diferentes lideranças das religiões de matriz africana e que já tem uma audiência pública marcada entre as comissões de direitos humanos, cultura e discriminações. O debate é sobre a reprodução do racismo no Brasil. A gente tem assistido frequentemente notícias nos jornais de pessoas de religiões de matriz africanas que têm sido agredidas. Ontem a gente teve 2 casos de uma agressão e da invasão de um templo de candomblé. O que é isso? Isso se chama racismo religioso. Uma parcela da nossa população trata as religiões de matriz africana como se fossem inimigas. E por isso a gente vê esse tipo de violência. Isso é absolutamente inaceitável. E a gente tem que enfrentar essa discussão. Primeiro, dando tratamento para cada caso que acontece, tem que ser apurado. As pessoas que praticarem esses atos têm que ser responsabilizadas. As instituições que estimulam esse tipo de atitude têm que ser responsabilizadas civil e criminalmente, e a gente tem que enfrentar aqueles elementos que ainda fazem parte do que estrutura o racismo na nossa sociedade. Hoje o nosso mandato tem coordenado, com a participação de outros mandatos dessa casa, um grupo de trabalho para que a gente consiga implementar a Lei 10.639, para que, de fato, a gente tenha ensino de história e da cultura africana e indígena nas nossas escolas, como forma de se ter um olhar sobre a importância do africano, do negro, na construção da sociedade brasileira, que supere aquela visão limitada ao aspecto da escravidão. Aliás, escravidão, que é um processo que não deve envergonhar em nada a população negra e africana, mas deve envergonhar a gente enquanto país e aos europeus que durante séculos fundaram sociedades e construíram processos baseados no trabalho forçado e baseados numa perspectiva racista. É fundamental que a gente supere esse recorte para que a gente possa ter a devida valorização da história, da cultura negra africana no nosso país. E mais que isso, é necessário que a gente enfrente as situações que atualmente ainda são herança desse período onde o racismo no nosso país era institucionalizado. E aí, eu quero entrar num debate de uma campanha que eu tenho participado e que eu tenho estimulado e que tem sido muito importante e interessante, que é a campanha Liberte o Nosso Sagrado. O que é isso? Recentemente, eu fui procurado por representações do movimento negro, nos trazendo uma demanda, uma questão, um debate para ser feito, de que existem cerca de 200 peças, a maioria delas das religiões de matriz africana, mas uma quantidade menor também de peças da cultura africana, ligadas à capoeira e outras práticas culturais, que estão na reserva técnica da Polícia Civil. Na visão dessas lideranças que me procuraram, essas peças continuam apreendidas pelo Estado brasileiro, uma vez que elas continuam sob controle da polícia e continuam com uma gestão que impede que essas lideranças religiosas, que os herdeiros dessa cultura que foi apreendida num período onde o racismo no Brasil era institucionalizado, de que essas pessoas consigam partilhar desses objetos que são majoritariamente objetos sagrados. São não só objetos importantes da cultura negra, mas são objetos sagrados. Trata-se de cerca de 200 peças, a maioria delas religiosas, apreendidas nas primeiras décadas do século XX, da primeira década até mais ou menos a década de 40, quando no Brasil as religiões de matriz africana eram proibidas. Então, as forças policiais eram muitas vezes orientadas a invadir e desmontar terreiros,
templos religiosos de matriz africana e apreender as suas peças. Essa situação é uma situação consagrada na literatura brasileira. Quem conhece Jorge Amado sabe, ele tem pelo menos 2 obras consagradas a esse tema, né? Uma delas, né, ele descreve a situação dos meninos de Salvador, dos meninos de rua. O protagonista, né, dos Capitães de Areia, o Pedro Bala, num determinado momento, ele se deixa prender para entrar numa delegacia e de lá roubar uma das peças, né, de um terreiro de candomblé que havia sido apreendido pela polícia. A outra, uma obra também consagrada, né, conhecida, Tenda dos Milagres. Isso é uma questão que marca a história brasileira. Mesmo depois da escravidão, o racismo continuou sendo institucionalizado no Brasil durante décadas. E as marcas desse racismo institucionalizado continuam hoje na nossa sociedade, alimentando manifestações racistas, alimentando situações de preconceito e alimentando a perpetuação da violência. É fundamental que a gente reconheça que o racismo, que a escravidão, que as heranças institucionais desse racismo são, ainda hoje, uma parte dura da nossa realidade social, das violências praticadas na nossa sociedade, inclusive das violências praticadas pelo próprio Estado. É fundamental que a gente faça essa discussão. E o debate que a gente pretende fazer sobre a importância desse acervo, na nossa avaliação, tem que ser enfrentado dentro de uma reflexão mais ampla, de como o Estado brasileiro reconhece e se propõe a superar e reparar esses séculos de racismo, esses séculos de violência, esses séculos, né, de segregação existentes na nossa sociedade. A nossa posição nesse sentido é muito clara. A gente acredita que é fundamental que esse acervo seja devolvido simbolicamente aos seus herdeiros legítimos, que são as populações das religiões de matriz africana, que são, né, os herdeiros da herança negra no Brasil. Isso é fundamental. Por que a gente fala uma devolução simbólica? Porque isso hoje é um acervo tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico Nacional. Isso é um acervo também hoje de toda a sociedade brasileira e que, obviamente, ele tem que ser tratado com a sua importância histórica e cultural e também com a sua importância religiosa. E essa gestão desse acervo tem que ser partilhada com esses atores, né, especialmente das religiões de matriz africana, que têm o direito a essa reparação histórica. A gente, conversando com algumas lideranças, elas descrevem para a gente que, quando eram crianças, sabiam, conviviam com essa situação de violência e apreensão das peças que hoje compõem esse acervo. Esse é um debate fundamental, é um debate onde o papel da Polícia Civil vai ser muito importante, porque atualmente é ela a controladora desse acervo, e a gente espera fazer num clima de reconhecimento coletivo por parte dos diferentes agentes do Estado brasileiro, de que a gente tem que, de vez, extirpar as heranças do racismo da nossa sociedade e do Estado brasileiro. Esse é um debate fundamental, que a gente considera importante que essa casa, primeiro através das suas comissões, mas também aqui no plenário, esteja enfrentando para a gente fazer do Brasil um país onde, de fato, haja tolerância, pluralidade e respeito entre as diferentes religiões. Para fazer do Brasil realmente um Estado laico, um país onde a gente consiga superar a chaga do racismo. E, para isso, reconhecer as violências do Estado e reparar essas violências é fundamental para consolidar, de fato, uma democracia.